Se você chegou até aqui hoje, certamente está buscando informações de como se defender diante de uma falsa acusação na Lei Maria da Penha. O meu objetivo é demonstrar o que acontece depois daquele momento que você recebe a intimação pelo oficial de justiça para cumprir as medidas protetivas, lhe informar a diferença de uma ação penal para o processo que originou as medidas protetivas, se você ainda corre o risco de ser intimado em delegacia de polícia, se você se tornar réu em um processo penal, quais são as fases do processo que você vai enfrentar. Se a resposta para todas as suas perguntas, se você sabe o que fazer de hoje em diante, for não, você vai aprender agora. Portanto, assista esse vídeo até o final e seja muito bem-vindo. Me chamo Hugo Regis, sou advogado criminalista, atuante em todo o Brasil e eu vou deixar o contato do meu escritório para sanar eventuais dúvidas que você tenha. Muitas vezes a orientação ela tem que necessariamente observar as peculiaridades do caso prático. Não adianta trazer de forma genérica. Pois bem, o que significa ser intimado para cumprir medidas protetivas? É importante que você saiba que o processo da medida protetiva, esse que você foi intimado para cumprir as medidas, ele tem a função de lhe afastar daquela que está sendo trazida como vítima. É uma medida cautelar. Agora, a depender do que a vítima falou em delegacia de polícia para conseguir aquela medida protetiva, junto com esse processo, de forma concomitante, na realidade, vai existir um inquérito policial. Então, se você recebeu hoje a intimação para cumprir medidas protetivas, porque aquela vítima disse que foi vítima de lesão corporal, por exemplo, além desse processo, existe um inquérito policial. Você pode ser intimado para prestar esclarecimentos. Você tem que estar pronto para esse momento. Você tem que entender que foi trazido pela suposta vítima contra você, de modo que você entenda como refutar aquela argumentação e demonstrar a realidade dos fatos. Então você foi intimado para cumprir medidas protetivas, a depender da comarca que você reside, o promotor que vai ter acesso ao seu pedido de revogação das medidas protetivas, ou seja, a sua defesa, vai ser o mesmo que no futuro pode ou não oferecer denúncia contra você. Porque nesse exemplo que eu estou trazendo de lesão corporal, inclusive no nosso escritório, tivemos uma sentença absolutória recente, onde nós conseguimos demonstrar que, no caso, o nosso cliente, na realidade, foi se defender de uma conduta agressiva da mulher. Então, deixou marcas, mas as marcas nele indicam que quem iniciou a agressão foi ela, dentre outros aspectos que foram observados pela defesa. E aqui eu pretendo tratar sobre essa sentença em um outro vídeo que certamente vai trazer alguns pontos de observação para o seu caso também. Mas o que importa é, se a vítima foi a delegacia de polícia, se foi vítima de lesão corporal, foi instaurado o inquérito policial, o delegado, no prazo de 48 horas, manda para a justiça que decreta as medidas protetivas. O juiz da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher decreta medidas protetivas e, de forma imediata, determina a intimação daquele homem para que ele cumpra as medidas protetivas. Se tiver, por exemplo, distanciamento em metros, 200 metros, 300 metros, o homem, se estiver em casa, tem que sair de casa, porque a ordem é distanciamento dentro daquela metragem. Se o homem tiver filhos com aquela mulher e na decisão tiver incomunicabilidade com a mulher e familiares, precisa ser esclarecido que aquela medida ela não abrange os filhos. O processo da medida protetiva muitas vezes tramita sob sigilo. Então é indicado que você busque um advogado criminalista de sua confiança para que ele se habilite no processo. Os processos hoje tramitam eletronicamente. Então, de qualquer lugar do Brasil, o seu advogado ele vai poder se habilitar no processo com a sua procuração para ter acesso aos autos e saber o que existe efetivamente contra você. De modo que, quando você for prestar esclarecimentos na delegacia de polícia, você não incorra em erro. Você saiba o que produzir para demonstrar a realidade dos fatos em se tratando de uma falsa acusação, porque depois daquele inquérito policial, depois de todas as partes serem ouvidas, de testemunhas serem ouvidas, acontece a expedição de um relatório, que é a última peça do inquérito policial. O delegado remete para o Ministério Público e o Ministério Público oferece ou não denúncia, que via de regra oferece. A Justiça entende que, pelo fato de a maioria das violências entre homem e mulher, dentro do âmbito de violência doméstica, acontecerem somente na presença de ambos, a mulher muitas vezes não tem como produzir prova daquela violência e, portanto, a sua palavra tem especial relevância. Agora, o que você tem que observar é a palavra dela segue uma linha coerente, uma linha harmônica, uma linha sem curvas do que está sendo trazido, sem contradições, porque muitas vezes esse lastro de dúvida ele fica no processo e você muitas vezes não tem acesso porque apenas está cumprindo as medidas protetivas. Precisa-se ter acesso à medida protetiva, precisa se defender para demonstrar a realidade dos fatos, demonstrar a versão que corresponde à verdade. Muitas vezes tem testemunhas capazes de dizer que aquele fato não aconteceu
ou é muito improvável que tenha acontecido. Eu vou trazer um exemplo. Testemunhas que conhecem o casal já presenciaram ela alterando com ele e não ele com ela em diversas oportunidades. Isso é uma testemunha de ouro para demonstrar que situações de violência do homem para com a mulher, nesse exemplo, pode não ter acontecido. E aí fica a sugestão, elaborar uma declaração bem informada para que aquela testemunha preencha, assine, reconheça a firma e junte na medida protetiva, dentre outros aspectos e provas que devem ser produzidas. Seu advogado de confiança certamente vai lhe orientar para isso. Cumprir apenas as medidas protetivas não é o suficiente. E quando eu falo que você tem que ter acesso ao que foi dito pela suposta vítima em delegacia de polícia, é para saber se outras medidas podem ser tomadas. Muitas vezes você é CAC, você é atirador esportivo, você tem posse de arma, ela informa isso na delegacia e depois, às vezes, alguns dias depois que você recebe a medida protetiva, você vai ter um mandado de busca e apreensão na sua casa, cumprido por policiais, em busca daquele armamento que ela alegou que você tinha. Muitas vezes você nem é CAC e nem tem posse e nem tem porte e ela diz que você tem de forma fria, sem registro correto. Isso também pode ensejar um mandado de busca e apreensão. Você tem que entender que se a autoridade policial lhe indiciar e mandar para o Ministério Público e ele oferecer denúncia, você vai se tornar réu em um processo criminal. E já lhe explicando as fases do processo, o juiz recebe a denúncia, ele citar por oficial de justiça novamente. Então veja, existe a medida protetiva e agora, de forma concomitante, existe o processo criminal. Você vai ser citado para oferecer resposta à acusação no prazo de 10 dias. Depois é designada uma audiência de instrução e julgamento, onde é ouvida a vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, depois, por último, o interrogatório do réu, se não tiver esclarecimento a ser trazido por perícia, por peritos nomeados no processo, que é interessante. Fica o registro, você pode pedir perícia a ser realizada por um profissional capacitado, e entre outros pontos de argumentação que a peculiaridade do seu caso venha a exigir. E ao final você pode ouvir o perito, pode ouvir o assistente do perito. Depois que terminar a audiência, é aberto o prazo tanto para a acusação quanto para a defesa para que sejam apresentadas as alegações finais, que é a última peça do processo. Via de regra, essa peça é apresentada oralmente na audiência de instrução e julgamento, mas a depender da complexidade do seu caso, do vasto conjunto de provas, o juiz concede prazo para que as partes apresentem. E ato contínuo é proferida a sentença. Então é de extrema importância que você saiba todos os passos do processo e se imuna de provas e daquilo que foi trazido por ela, de modo que você consiga refutá-los. O delegado de polícia tem um prazo de 30 dias para encerrar um inquérito policial desse porte, mas muitas vezes esse prazo é desrespeitado ou ele mesmo pede dilação desse prazo e o juiz concede porque você está em liberdade e o inquérito demora para que você seja intimado para prestar esclarecimentos. E se você não se defende na medida protetiva, você está perdendo uma oportunidade de ouro. Então fica a sugestão, se defender na medida protetiva, trazendo esse conjunto de provas e analisando o que efetivamente existe contra você, para que no futuro, se você for intimado na delegacia de polícia, ou depois disso, se você se tornar réu em um processo penal, você saber como se defender efetivamente. Um erro que muitos homens cometem quando estão sendo acusados injustamente é acreditar que com 6 meses as medidas protetivas elas vão cair por terra. A Lei 11.340 ela não prevê prazo de vigência de medida protetiva. Na realidade, ela vai durar por tempo indeterminado enquanto houver risco à vítima. Aí o que é que acontece na prática é importante que você saiba. O juiz estipula 6 meses para reanalisar a necessidade de manutenção daquelas medidas. Então, quando chega no 6º mês, não pense que ele analisa com base somente no que já existe no processo, não. Ele intima a vítima para que ela fale se o medo que originou a medida protetiva ainda persiste. E o que é que a vítima faz? Persiste. Muitas vezes, durante esse lapso de 6 meses, ela teve outras turbulências que a levou a insatisfações em relação a você e ela traz no processo nesse momento e o juiz diz, não, aqui eu entendo que é o caso de decretar mais 6 meses, mais 1 ano de medida protetiva. Eis a importância de a atuação de um advogado vai demonstrar que, ainda que ele não revogue no início da medida protetiva, passados 6 meses, o temor que teoricamente teria ensejado a medida já não existe mais. É de extrema importância que isso aconteça, até porque nesse período você vai estar exposto a situações que podem ser interpretadas como descumprimento de medida protetiva. Por exemplo, vai pegar o filho na visitação, se você tiver filho, questões patrimoniais, você trabalha com compra e venda de carro, você vende o carro, ela diz que aquele bem não foi partilhado porque não teve o divórcio ainda, sendo que a sua atividade é compra e venda de carro. Como é que aquilo pode ser interpretado como uma violência patrimonial?
se é a sua atividade primária comercial. Isso tem que ser esclarecido nos autos da medida protetiva. A sua mãe mora próximo da mãe da vítima. Aos domingos, como é que você vai visitar a sua mãe sabendo que a rotina da vítima aos domingos é visitar a mãe dela? Vocês vão ficar próximos. Então isso tem que ser esclarecido nos autos da medida protetiva, para que o juiz tome ciência, para evitar que, por exemplo, uma vez você visitando sua mãe nesse exemplo que eu estou trazendo, não entenda que você está descumprindo a metragem de distanciamento. E com isso ela chama a polícia lhe aborda, lhe leva para a delegacia em flagrante delito pelo crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24A, tem pena máxima de 5 anos. Então, nesse caso, além da medida protetiva e de forma concomitante, tem um inquérito policial ou, a depender da fase, já existiu uma ação penal onde você se tornou réu, exposto ao final a uma condenação, a depender do crime até uma prisão, vai existir um terceiro processo, dessa vez uma ação penal que vai processar o crime de descumprimento de medida protetiva. Eis a importância de você não cometer erros em relação ao cumprimento da medida e resguardar-se sempre informando nos autos. Porque se não está no processo, não tem como o juiz ter conhecimento. Ah, mas aqui é óbvio que eu não descumpri a medida protetiva. Depende de como está sendo trazido no processo. Nesse exemplo que eu trouxe, ela pode dizer, ele sabia que todos os domingos eu ia para a casa da minha mãe. Por que ele foi para a casa da mãe dele? Sabendo que podia ter essa proximidade. Um evento escolar do seu filho, Natal, Ano Novo, São João, Páscoa, são eventos que acontecem na escola do seu filho, que via de regra, os genitores, eles são convidados a participar. Se você não tem autorização judicial, você fica de fora de um evento, porque a genitora vai estar presente, saiba que você pode pedir autorização a juízo. É o seu direito paternal de participar dos atos da vida civil do seu filho. Você não deve perder essa proximidade por causa de uma medida cautelar. Então, tudo isso tem que ser acompanhado nos autos do processo que originou a medida protetiva. Então, fique ciente que você tem que, primeiro, entender o que existe efetivamente contra você. Segundo ponto, se defender efetivamente, demonstrando a realidade dos fatos e juntando elementos de informação capazes de demonstrar que a dinâmica não aconteceu da forma que a vítima narrou. São informações básicas, mas que você precisa ficar ciente, já que recebeu a intimação para cumprir medidas protetivas. Se tiver qualquer dúvida relacionada ao tema, manda nos comentários, fala conosco pelo número que eu deixei fixado também nos comentários, para que eu possa direcionar da melhor forma a sua orientação. Peço que você se inscreva. Se achou o conteúdo relevante, você não vai gastar absolutamente nada fazendo isso. Isso é uma atitude sua que fortalece o canal, porque mostra a plataforma que é um conteúdo relevante e ela acaba indicando para mais usuários. Forte abraço!